Fala galera do terceiro ano do Seduc, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Só alterando meu fonezinho aqui. Não vou me alongar muito, porque todos vocês me conhecem, né? Sou o professor de Geografia, palmeirense, né? Como vocês sabem, né? Então vamos seguir aqui a nossa aula, tá? Vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor nosso entendimento. Então vamos lá. Só aumentar a tela aqui. Então, galera, tudo bem com vocês? O professor está bem nessa semana de lockdown, estamos em casa, se cuidando. Então, vamos falar sobre a questão das populações e migrações, certo? Vou tirar um pouquinho o fone aqui, espero que o áudio esteja saindo corretamente, beleza? Então, vamos seguir aqui, tá? Essa questão da população já passei para vocês em sala, tá? Questão do IBGE, dos censos demográficos, né? As instituições que estudam isso, já passei para vocês copiarem no caderno. Isso aí vocês já estão bem antenados, né? Quem faz os censos demográficos, quem é que estuda, as universidades, questões de população no Brasil, sempre o IBGE, certo? Então aqui eu vou passar. Já falei também em sala de aula sobre a população não estar bem distribuída dentre as regiões do mundo, criando assim vazios demográficos, principalmente na África e na América do Sul, já comentei para vocês. E é claro que em alguns casos a superlotação de pessoas faz com que pequenos territórios tenham uma população muito grande, aí causando alguns problemas sociais, né? Entre outros problemas aí que podem se agravar, certo? Então, seguindo aqui, aquela tabela sobre os continentes, né, que vocês têm no caderno, né, tranquilo. Aqui aquela tabelinha no caderno que eu passei para vocês dos 12 países mais populosos do mundo, que a Ásia é o continente com a maior população. Aqui o mapa mundi, para que vocês achassem os países e pintassem o mapa que eu entreguei para vocês no caderno. Até aqui tranquilo. Então, seguindo aqui, vamos falar em conceitos. O que eu sempre falo para vocês? Análise de conceitos, galera. Tudo relacionado, basicamente tudo relacionado à geografia, em vestibulares, Enem, livros, principalmente, cobram conceitos. E eu não vou fugir disso, porque eu acho importante nós entendermos conceitos, principalmente na questão das leituras e interpretações dos textos, ok? Primeiro deles, demografia ou geografia da população, é a área que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais, certo? Então, para se entender, por exemplo, a lógica do crescimento populacional na China, é a demografia ou geografia da população que vai trabalhar em cima disso. Tranquilo? Seguindo aqui, primeiro conceito, população absoluta, é o índice geral da população de um determinado local, de um país, de uma cidade, de um bairro, certo? É a população total de um país. Por exemplo, a população absoluta do Brasil está estimada em 211 milhões de pessoas. Essa é a população total, somando crescimento migratório, taxa de natalidade, diminuindo taxa de mortalidade. Essa é a população absoluta, certo? Na questão da densidade demográfica, já ensinei para vocês o cálculo, é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado. Lembram que eu comentei em sala que você divide um país, uma região, uma cidade em quadrados, com cada quadrado com 1 quilômetro quadrado. Aí tu divide a população pela área daquela região, vai ser a densidade demográfica. Por exemplo, a população do Brasil, 211 milhões dividido pela área, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Basicamente vai ser 24 pessoas, habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. Essa é a densidade demográfica brasileira, ok? Outro conceito, superpovoamento ou superpopulação, é quanto quantitativo populacional é maior que os recursos sociais e econômicos existentes para sua manutenção. Quando seus recursos naturais, sociais e econômicos são menores que a sua população, aí causam superpopulação, superpovoamento. Aqui eu deixei uma pergunta, né? Qual é a diferença entre o local populoso, densamente povoado e superpovoado, tá? E aí eu vou deixar para que vocês leiam. Peço que vocês anotem esses 3 primeiros conceitos aqui no caderno. Beleza? Então vamos adentrar nos conceitos. Taxa de natalidade é o número de nascimentos em uma determinada área, óbvio, tá? E a taxa de fecundidade é um pouquinho diferente da natalidade. É o número de nascimentos bem-sucedidos, menos o número de óbitos e nascimentos. Tranquilo? Taxa de mortalidade, obviamente, é o número de óbitos em um determinado local.
Crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medida a partir da diminuição da taxa de natalidade pela de mortalidade, ok? Geralmente nascem mais crianças do que pessoas morrem, tá? Crescimento migratório é a taxa de crescimento de um local a partir da diminuição da taxa de imigração, saída de população, pela taxa de emigração, né? Pessoas que se mudam, ok? Imigração, pessoas que chegam, emigração, pessoas que saem. Tranquilo até aqui? Crescimento populacional e demográfico é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre crescimento natural e crescimento migratório. Beleza? Crescimento natural e natalidade. Opa, voltei aqui o slide. Então, seguindo aqui, aquele migração pendular. Vamos falar um pouquinho sobre migração pendular. Aqui está o meu fone de ouvido. Notem que ele aqui ele pode se fazer um pêndulo nele, né? Ele vai e volta. O que é a migração pendular? São aqueles casos de pessoas que estudam fora da cidade. Por exemplo, a pessoa nasce lá, mora lá em São Joaquim e vem estudar em Lages. O que acontece com o pêndulo? Ele vem de São Joaquim para Lages e depois volta, ok? Então, migração é aquela pendular que a pessoa faz diariamente ou semanalmente, né? Exemplo, ir do trabalho e voltar para a sua cidade, beleza? Ou até em grandes cidades, quando você faz percursos muito grandes, é migração pendular, né, diária, tá? Migração sazonal é aquelas que ocorrem em um determinado período, tá? Pode ser considerado uma viagem de férias, tá? Você vai e fica um mês na praia. Você está migrando sazonalmente, tá? Migração definitiva é aquela quando você vai, sai, emigra da tua cidade e se estabelece em outro, como por exemplo, quero ir morar na Alemanha, saio de lá e vou para a Alemanha, é uma migração definitiva, vou morar lá. Já o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, certo? As pessoas que saem do campo da cidade. Mais para frente eu me aprofundo nesse tema. Metropolização, a migração em massa de pessoas de cidades médias ou pequenas para grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. E a desmetropolização é o processo ao contrário, tá? Em que a população migra em massa para cidades menores, geralmente cidades médias, ok? Aqui, 4 conceitos, né, sobre migração, né? Migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro, que ocorre em diversas razões, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Seguindo aqui, são inúmeros fatores que fazem as pessoas migrarem, tá? Mas 4 principais. Primeira delas, que julgo como principal, questão econômica, tá? As pessoas saem em busca de melhores condições, qualidade de vida, emprego, salários altos, tá? E é muito comum em países subdesenvolvidos. Cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que mudam para locais onde se identificam. Por exemplo, sou católico, gostaria de me mudar para Roma, né? Ou para o Vaticano, né? O Vaticano não, mas para a Itália, que é um país muito católico, seria melhor aceito, né? Eu estou falando um exemplo apenas, tá? Migrações por questões políticas, durante crises políticas, guerras, ditaduras, no quais as pessoas saem. Notem quantas pessoas saíram de 64 a 85 do Brasil, quantas pessoas têm saído da Síria em busca de novos locais, como Turquia, Brasil, França, né? As pessoas acabam saindo por questões políticas. Questões naturais também muito comum em ocorrência de desastres ambientais, secas, por exemplo, no Nordeste, as pessoas sofrem com a seca, vêm para São Paulo, né? Ou no caso do Haiti, por exemplo, teve um terremoto que devastou o país em 2011, as pessoas acabam saindo e migrando para outros países. Então, por causas naturais. Seguindo aqui, muito importante esse conceito, imigração é a chegada de população de outro país para viver nele, ok? E a imigração é a saída. Notem que toda pessoa que sai, ela é um imigrante e um emigrante, ok? Bem tranquilo esse conceito. Continuando aqui falando de migrações, tá? Migração intrarregional é quando acontece dentro da mesma região. Por exemplo, quando você sai de Lages e vai para Floripa, ou quando você sai de Lages e vai morar em Curitiba, dentro da mesma região sul. Já ao contrário da interregional, quando você sai de uma região para outra, saio de lá e vou morar na Bahia, Salvador, é interregional. Migrações por fatores conjunturais decorrem de crises econômicas amplas e políticas. O caso da Venezuela, citei esse exemplo na sala de aula, o país está vivendo uma recessão, inflação alta, e as pessoas acabam partindo, saindo.
Nomadismo, né? Migração acelerada em busca de alimentos e terras. No contexto atual, quem que a gente vê que é nômade? Os ciganos, né? Migrações espontâneas é o povoamento de várias regiões conquistadas, mas hoje no contexto atual a gente não se pode mais fazer isso, então é só a título de informação. Migrações forçadas, um grande número de pessoas forçadas a se retirar de um lugar para o outro. Um contexto de uma migração forçada, no contexto histórico-geográfico, os judeus na Alemanha nazista, é, a guerra civil religiosa na Síria, né, no Sudão, na África, e em sérios países, né, Sri Lanka já teve algumas guerras, né, nesse contexto, as questões dos xiitas e sunitas, né, no Oriente Médio, esse tipo de migração forçada. E a migração de retorno é aquela que tu vai, fica definitivo, depois de um tempo fica com saudade da família e retorna para a tua terra de origem, beleza? Seguindo aqui, migrações sazonais são relacionadas às estações do ano, muito característico com quem trabalha com agricultura, certo? Fica migrando, colhe, vai para outro local, né? Migração pendular, já comentei para vocês, diária ou semanal de trabalhadores e estudantes. Fatores estruturais relacionados a situações econômicas, como estagnação, baixo crescimento. Caso do Brasil, muita gente sai em busca, né, dessas coisas. Outra questão, outro conceito, diáspora, saída, fuga, mas levando sua cultura junto. O exemplo, judeus, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E a xenofobia é o preconceito, raiva, ódio, aversão, repúdio, né, por diversos fatores, mas geralmente por questão de nacionalidade, tá? Seguindo aqui, transhumância, nesse tipo de imigração, um grupo de pessoas se muda, né, por um determinado período, geralmente alguns meses, continua tendo como referência o seu local de origem. Notem os haitianos que estão morando aqui em Lages, eles trazem a sua cultura, o seu modo de viver, o seu estilo de vida, né, num lugar onde eles estão vivendo. Outro contexto é êxodo rural, que eu já falei anteriormente, é a saída do campo para a cidade, tá? Ocorre por condições de vida, né? Geralmente, né, acontece em decorrência da mecanização do campo de trabalho, pela, né, a questão dos filhos não quererem continuar o trabalho dos pais no campo, no sítio, né? E o êxodo urbano é o contexto ao contrário, as pessoas saem da cidade e vão morar no campo. É claro que isso acontece em menor escala, mas acontece, beleza? Então, falando aqui sobre imigrante, refugiado e asilado político, tá? Os imigrantes, já comentei para vocês, é uma pessoa que se desloca, em geral, de forma voluntária do seu país de origem para outro, tá? Com a instauração, né, de ficar nesse local, geralmente ficando legalmente nesse país, tá? Quando a gente fala de imigração de brasileiros, tá? O passaporte brasileiro é muito bem aceito no contexto internacional. O Brasil pode entrar hoje em 171 países sem que precise de visto, tá? E, em contrapartida, 170 países podem entrar no Brasil sem precisar de visto. É claro que quando a gente fala em questão de visto, é questão de turismo, tá? Quando você quer ficar estabelecido naquele país, aí é um contexto um pouquinho diferente, tá? Então, seguindo aqui, né, como é o processo de migração para o Brasil, por exemplo, quem quer vir morar no Brasil, tá? Existe uma lei que protege o imigrante, digamos assim, tá? É, essa definição de lei é a 13445, que foi estabelecida em 2017, tá? Entende-se que há dois tipos de imigrantes, de caráter temporário, que é aquele que vem fazer turismo, ou definitivo. Para esses imigrantes que desejam se instalar de forma permanente, tá? O processo de requisição de autorização de residência tem que ser no consulado, tá? Já as pessoas que desejam passar um tempo definido no país podem pedir o visto temporário, tá? Ainda há outros tipos de visto, tá? O diplomático, oficial, cortesia, entre outros, né? E essas pessoas que vêm se estabelecem no Brasil de forma legal, que conseguem o visto definitivo aqui, que geralmente se consegue, porque o Brasil tem boas relações internacionais e o Brasil é um país que é muito aberto para essa questão de imigrantes, tá? Essa residência, né, temporária ou visto definitivo, essas pessoas elas têm direitos no Brasil, tá? Como educação, tratamento de saúde, ofertas de trabalho, férias nas mesmas leis que são praticadas por nós brasileiros natos, tá? Práticas e respeito às suas atividades religiosas, tá? E, né, tem direitos a salários, a cargos, né, entre outras coisas.
Já um outro contexto é dos asilados políticos, tá? Que para uma pessoa ser considerada um asilado político é fundamental que ela esteja sendo perseguida por motivos políticos em seu país de origem. Para receber esse benefício, o solicitante do asilo não pode ter cometido crime comum ou estar em aguardo de julgamento relacionado a um crime comum nos dois países, ok? A prática do asilo político existe no mínimo desde a formação do Estado moderno, né, lá em 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos na Europa, tá? Seguindo aqui, né, como que você pode pedir um asilo político, tá? Há dois tipos principais, o territorial e o diplomático. O territorial consiste em uma permissão do governo, tá, brasileiro para que a pessoa possa ficar em território nacional, sendo protegida assim por nosso país. Para que ele seja concedido, o requerente deve estar dentro dos limites territoriais do Brasil. Por exemplo, eu sou lá do México e estou, né, sendo perseguido no México. E eu venho para o Brasil, compro uma passagem aérea, venho para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eu peço asilo político, certo? E aí o governo brasileiro vai autorizar ou não. Como falei, geralmente ele autoriza. Você pode fazer isso com qualquer país do mundo. Eu posso achar que estou sendo perseguido aqui no Brasil, vou para os Estados Unidos e peço asilo político lá. Pode ser nessa forma. Lá já é um pouquinho ao contrário. Geralmente eles não vão aceitar. Mas você pode pedir. Beleza? Outro tipo é o asilo diplomático. Pode ser concedido enquanto você estiver no seu país. Por exemplo, o mexicano está lá no país dele, ele manda um ofício para o consulado brasileiro lá no México, solicitando asilo político no Brasil, para ver se você consegue essa transferência. E aí vai ser analisado, tá, no consulado ou embaixada do país, para ver se você consegue ser aceito, né? E se for aceito, você vai ser exilado nesse país. Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? Então, questão dos refugiados, tá? São geralmente, né, frequentemente confundidos com asilados políticos, porque envolve algum tipo de perseguição. Porém, né, entretanto, diferente do asilo, que somente se refere a uma perseguição política, o refúgio pode ter relação com diversas questões, tá? Nacionalidade, religião, etnia, grupo social, poderio econômico, tá? Ou uma situação de guerra ou conflito de uma guerra civil no seu país de origem. Outra grande diferença, tá? Que enquanto a decisão de receber um asilado político é exclusivamente do Estado do país, tá? Que ele gostaria de ir, né? Consistindo em uma relação direta, né? Deste com o indivíduo, o refugiado faz parte de um grupo que sofre perseguição por um mesmo motivo, não cabendo o Estado decidir de forma política acolher ou não esse indivíduo que chega em seu território após fugir de uma situação de risco. Notem que eu solicitei para vocês lerem um texto do livro, tá? Que falava, né, que a União Europeia pedia à Itália para que se tivesse um cuidado com os refugiados e os imigrantes, né, que estavam entrando via Itália na Europa, né? Muitas pessoas utilizam a Itália, a Turquia, né, esses países mais próximos à Ásia, também a Espanha, que é muito próxima à África, né? E existe um cuidado muito grande com a questão, né, da União Europeia contra os imigrantes, principalmente os refugiados. Notem que também existiu o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e um dos motivos por essa saída foi a questão da imigração desordenada na Europa. Né? Muitas pessoas são contra. Seguindo aqui, os fluxos migratórios, tá? A gente já teve ano passado os fluxos migratórios no Brasil, tá? E quais são as consequências das migrações? Peço que vocês coloquem isso no caderno. Quais são as consequências das migrações nos países? Problemas, né? Questões de xenofobia. Quais que são esses problemas? Anotem no caderno lá essa questão de quais são as consequências das migrações. Querem citar exemplos? Ah, cita na Europa, cita no Brasil, cita nos Estados Unidos. Como é que é o controle lá? Podem usar a criatividade de vocês, tá? Aqui as questões de migrações internacionais. É claro que quando a gente fala em migrações internacionais entre países, a gente tem que entender que geralmente as pessoas migram para países desenvolvidos, com bons salários, qualidade de vida, buscas né, de uma nova vida realmente, tá? E esses fluxos, né, internacionais são para países industrializados. Cito eles: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Inglaterra, França, tá? São países que, né, que se consideram ter novas oportunidades de vida, tá? Estados Unidos possui o maior número de imigrantes, é claro, né? Possuem 40, quase 40 milhões de pessoas que são, né,
imigrantes. Uma população de 330 milhões de pessoas, né? Quase 10% da população é imigrante, então é uma boa quantia, né? Por isso que tem um controle muito grande, né? Então, as migrações internacionais ocorrem por diversos fatores, tá? Já comentei para vocês, né? E aqui ele está comentando também sobre a questão de fuga de cérebros, né? É um contexto que acontece muito, né, na Índia, né, que as pessoas acabam tendo que sair para países desenvolvidos e isso se chama fuga de cérebros, né, que é muito bem-vindo no contexto internacional, né. Seguindo aqui. Então, não vou ler esse texto aqui para vocês, vou mandar para vocês lerem, tá? Para depois a gente cobrar na prova. São textos que estão falando sobre as migrações internacionais e os fluxos, né? Quero chegar no mapa aqui, tá? Esse mapa está um pouquinho pequeno, mas dá para entender os fluxos internacionais de migrações, tá? Notem que é do continente africano para América do Norte e América do Sul, é da América do Sul para a Europa principalmente, é muitas pessoas migrando para Austrália, entre outros contextos de migrações. Então, as migrações na última década, tá? Já comentei várias para vocês: saída do Oriente Médio, saída da Síria, saída da Venezuela, né? Entrada pela Turquia, entrada pelo Brasil, né? A gente nota que muitos países não gostam de aceitar imigrantes, não aceitam, expulsam, né? Mas é um problema que os países, os estados têm tratado, né? E existe um diálogo internacional sobre isso, tá? E no contexto atual, o país que mais, né, tem pessoas saindo no contexto atual é a Síria, né, que quase 80% da população tem saído, tá? E existem culpados nessa questão da guerra que está se vivendo lá. Muitos concordam que é os Estados Unidos, né, porque ele está financiando essa guerra, né? E muitas dessas pessoas têm saído desse país e entrado na Europa, tá? Aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui, tá? As rotas de travessia, né, usadas pelos imigrantes para entrar na Europa, tá? Notem onde está a Síria, aqui muito próxima da Turquia, e é por esse fator que existe, né, uma preocupação. Já tinha comentado para vocês a questão da Espanha, né? Notem ali por Ceuta e Melilla, as pessoas migram por ali também, né? Uma parte da França também, né? Ali pela Argélia, né? Itália também muito próxima da África. E existe uma preocupação muito grande em dois países hoje, três países, eu cito, na Europa, que tem uma preocupação da União Europeia pela entrada de imigrantes. É a Grécia, é a Turquia e é a Itália. São três países que os imigrantes utilizam como porta de entrada para a Europa. E por isso que existe uma preocupação da União Europeia. Certo? Aqui ele está mostrando as flechinhas aqui na Europa Ocidental, Europa Central, Europa Oriental, tá? Onde que são os fluxos, tá? Depois eu vou mandar para vocês esse slide. Então, aqui para vocês anotarem no caderno, tá? Por que as pessoas querem migrar para a Europa, países desenvolvidos da Europa para o Japão. Outra questão, migrar é um direito? Fica na questão de vocês. Aceitar ou não imigrantes também quero a opinião de vocês, para a gente debater em sala. E aqui, para a gente finalizar nossa aula, a gente já viu isso ano passado, que são os fluxos migratórios brasileiros, tá? Que aconteceram a partir, principalmente, da década de 40, no primeiro, né, 40 e 50, impulsionada pela industrialização do Sudeste, era Vargas, o país se industrializando, tá? E tinha o fluxo do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo, que eram as cidades mais industrializadas, ainda são, mas na época eram as cidades que dominavam a indústria brasileira. Já na década de 60 e 70, governo Juscelino Kubitschek, tá? Construção de Brasília, né? No governo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, tá? Foi impulsionado pela criação de Brasília e modernização agrícola, principalmente na questão da soja. E as pessoas do Nordeste e aqui do Sul acabaram migrando para o Centro-Oeste. Já na década de 70 e 80, tá? Na era do auge da ditadura militar, tá? Tinha uma preocupação de integrar a Amazônia, né, na questão do governo militar e também para que se industrializasse aquela região, principalmente na questão da Zona Franca de Manaus,
construção de hidrelétricas, estradas e desenvolvimento da região norte. E o fluxo migratório foi de todas as regiões, né, para a Amazônia. E o último, que é o que a gente tem vivido, tá? O quarto grande evento migratório, tá? Década de 80, 90, 2000, tá? Que é o colapso da região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo e Belo Horizonte, tá? Que é o colapso? Desemprego, violência, criminalidade, problemas sociais, desigualdade social, N fatores, e aí fazem com que as pessoas saiam dos grandes centros e venham para as cidades médias, chamada então de migração de retorno. Ok, galerinha? Então, nossa aula de hoje sobre população finaliza aqui. Estarei mandando essa aula aí também, esse slide, tá? Quando voltar às aulas presenciais, eu vou fazer uma prova sobre esse assunto, aquelas velhas provas do professor Fabrício, tá? E espero que muito, mas muito em breve a gente possa estar em sala de aula novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado da bandeira aqui do Palmeiras aqui, né? Gostado do uniforme também. Acho que agora eu vou tentar padronizar esse uniforme do Seduc para que todos vocês utilizem o uniforme do Palmeiras, né? Nas próximas aulas, né? E espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam todos bem, longe desse Covid-19 aí, tá? Que é o mal que está assolando a nossa vida. Que vocês fiquem com Deus. Um abraço, professor Fabrício, e até logo. Valeu, galerinha!